Tudo que a gente viu até agora no ano de 2024 na Bolsa de Valores foi o Ibovespa caindo. Nesse momento, pouco mais de 5,6%. Enquanto o dólar, nesse mesmo período, só sobe. Em julho desse ano, o que a gente viu era o dólar a R$ 5,64. Muita gente já falava que estava caro, porque era o recorde do dólar naquela época. Só que agora, o que a gente vê é um dólar a R$ 6,06. E as taxas da renda fixa ficando cada vez mais atrativas, chegando a pagar IPCA mais 7,14. E é justamente nessa hora que muita gente pensa, ora, por que não desistir da Bolsa nesse momento? Por que investir em ações se tem tanta coisa melhor nesse momento? E é justamente esse pensamento que separa as pessoas que vão ganhar dinheiro daquelas que vão perder. Nesse vídeo eu vou te mostrar 3 erros que você deve evitar a todo custo para estar do lado certo dessa história. Vamos começar esse vídeo dando um contexto muito breve. Lembrando que desde a metade desse ano de 2024 a gente já via o índice Bovespa como a pior bolsa do mundo, o que acabou se repetindo recentemente, no mês de setembro, onde o Ibovespa teve o pior desempenho global. E se a gente olhar o índice Bovespa cotado em dólar, aí a coisa fica ainda mais séria. Quando a gente olha do começo do ano até agora, a queda chega a ser 25%. E também, isso não é de agora. Se a gente voltar alguns anos, olhar para a variação em 2021, por exemplo, a gente vai ver o índice Bovespa ali sendo o pior de uma lista mundial de outros índices. E é justamente por essas performances acumuladas negativas que a gente vê o índice Bovespa andando de lado quando cotado em dólar nos últimos 16 anos. 16 anos sem ter um grande ciclo de alta muito relevante. E aí eu sei que nessa hora muita gente enxerga a bolsa como uma oportunidade, que é o caso aqui do Eduardo. É hora de comprar ações, meu chapa. Ou você vê pessoas como o Fernando, que tá naquela de esperar que as ações caiam ainda mais para ele comprar ainda mais barato. E aí se a gente olha para isso aqui, a gente entende que esse é um pensamento comum para investidores mais arrojados, inclusive baseando em princípios como o do próprio Warren Buffett, com aquela famosa frase de compra ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Só que existem 3 grandes problemas nessa forma de pensar que eu vou te mostrar a partir de agora. O primeiro deles é que, apesar da teoria ser muito bonita, na prática, a grande maioria dos investidores faz exatamente o oposto do que essa frase diz. E aí você pode se perguntar, poxa, Felipe, mas não é um princípio ali do Warren Buffett? Quem estuda investimentos não aprende isso ali? E é verdade. Só que o mundo dos investimentos é muito mais regido pelo comportamento do que pela teoria das pessoas. Investir na bolsa é muito mais sobre estômago do que sobre cérebro. Por mais que os vídeos de YouTube, principalmente nesse momento, estejam cheios de investidores que se dizem comprar pesado ali na baixa, os números falam coisas diferentes. O que a gente vê é que a maioria das pessoas vende quando tá em pânico e tudo tá caindo e acabam comprando tudo quando o mercado tá mais otimista e as coisas estão muito mais caras. Quer ver isso aqui na prática? Vamos voltar uns 20 anos na história e lembrar daquela primeira década desse século que durou entre o 1º dia de janeiro dos anos 2000 até 31 de dezembro de 2009. Se a gente for ver a performance da Bolsa dos Estados Unidos naquela época ali, a gente vê esse gráfico aqui, ó, com alguns ciclos de queda e outros de alta, mas no global, aquela década teve uma rentabilidade negativa de 1% ao ano. Claro que tinham contextos ali da crise do subprime, da crise do começo dos anos 2000, da bolha dos .com e por aí vai. Mas o fato é que o mercado em geral foi mal, mas nem todo mundo performou mal. Teve um fundo de investimentos em específico que teve uma rentabilidade muito boa mesmo naquela década. Enquanto o S&P 500 perdeu 1% ao ano naquele período, esse fundo rentabilizou 18% ao ano no mesmo período. E aí você deve olhar para isso aqui e pensar, poxa, que legal, quem investiu nesse fundo ganhou muito dinheiro. Afinal de contas, a gente está falando de uma estratégia de um gestor que foi muito vencedora durante 10 anos. Então, quem estava com dinheiro no fundo, muito provavelmente ganhou muito mais dinheiro do que o S&P 500 que caiu nesse período. E aí, quando a gente vai para os números, na verdade, não. O desempenho médio dos cotistas daquele fundo nessa década foi de menos 11%. Ou seja, as pessoas que investiram num ótimo fundo perderam muito mais dinheiro do que o próprio S&P 500. E isso aconteceu justamente por causa do comportamento. Como, por exemplo, no ano de 2007, esse fundo teve uma rentabilidade positiva de 80%. E aí, no final daquele ano, os investidores colocaram 2,6 bilhões de dólares de aportes no fundo. Enquanto que no ano seguinte, em 2008, o fundo chegou a cair 48%. E aí, os investidores resgataram mais de 750 milhões de dólares. E aí entram as aspas do próprio gestor do fundo. Uma quantidade enorme de dinheiro entrou no fundo bem quando ele estava no seu topo histórico de rentabilidade. Não sei o que falar sobre isso. Nós não temos controle sobre o que os investidores fazem. Então, mesmo com estratégia boa, os investidores acabam perdendo dinheiro. Aí você pode pensar, Felipe, mas isso ficou lá no passado. Crise do subprime já faz tempo, as pessoas não agem mais assim. Hoje a gente tem investidores mais bem informados. Na verdade, não é isso que acontece. Segundo um levantamento anual feito pela própria Ambima, quando se fala em termos de investimento em ações comparando com a variação da bolsa, o que a gente vê é períodos em que a bolsa vai muito mal, a gente acaba vendo uma saída muito forte dos investidores naqueles anos subsequentes. Em compensação, em períodos que a bolsa vai muito bem, a gente vê uma entrada muito forte de investidores também naquele período. E isso continua se repetindo
repetindo, se repetiu inclusive nos últimos 3 anos. Isso aqui pode parecer uma loucura, mas vai continuar acontecendo, porque o mercado é feito por seres humanos. E nós, como seres humanos, somos irracionais, agimos conforme os nossos vieses emocionais por muitas vezes. Mesmo quando a gente acha que está tomando uma decisão 100% racional, na grande maioria das vezes não é assim. Só que tem um lado bom disso tudo. Se você for um investidor que realmente faz o que a tua estratégia manda, você vai acabar ganhando dinheiro em cima do comportamento errado de outras pessoas. Inclusive foi uma estratégia clara que nos ajudou aqui no Clube do Valor a passar por períodos de alta como aqueles ali perto de 2019, onde a bolsa só subia e onde todo mundo só queria falar de comprar ações. Na verdade, o que a gente estava fazendo aqui na gestora do Clube do Valor era vendendo ações e fundos imobiliários em novembro, dezembro e janeiro ali daquela virada de ano de 2019 para 2020. Naquela hora a gente estava comprando muito mais renda fixa. O que é que a gente viu logo em seguida? Em março de 2020, o mercado chegou a cair quase 47% do pico ao fundo. E aí o discurso mudou. Uma hora estava todo mundo querendo comprar renda variável, mas no pico da crise, as mensagens eram de cautela, espere o mercado se recuperar um pouco mais, precisamos ter um pouco mais de clareza do que vai acontecer. E na prática, o que a estratégia mandava a gente fazer era vender renda fixa, foram mais de 10 milhões de reais vendidos, e comprar pesado ações e fundos imobiliários, foram mais de 11 milhões e meio de reais. Tudo isso sem precisar fazer projeções do mercado, sem tentar adivinhar o futuro, só baseado em uma estratégia clara que nos obrigou a fazer aquilo ali. Independente do que a gente estava sentindo como emoção, de medo, do que a gente acha que vai acontecer com o mercado após o Covid. E o melhor de tudo é que a gente separou algumas vagas da nossa consultoria gratuita aqui do Clube do Valor. É nela que a gente vai pegar um dos nossos especialistas treinados com essas filosofias de investimento para olhar para a tua carteira de forma individual e personalizada e entender como é que esse sistema aqui pode te ajudar a investir cada vez melhor. Esse é o único caminho que você vai saber sempre qual ativo comprar e qual ativo vender. Mesmo que você seja uma pessoa que não tem tanto tempo para acompanhar o mercado financeiro ou não tenha tanto conhecimento para isso. Se você quiser participar de uma dessas vagas, faz a leitura desse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clica no link da descrição do vídeo que eu vou deixar para você. Então beleza, o primeiro problema é que muita gente diz que faz uma coisa, mas na verdade não faz. E aí sabe a frase do Warren Buffett? Venda ao som dos violinos? Muita gente interpreta isso errado. E aqui entra o segundo grande problema, que a grande maioria das pessoas acha que é errado comprar ações quando elas estão subindo. Afinal de contas, se você for interpretar tudo que eu tô dizendo ao pé da letra, é como se o Buffett dissesse que na alta do mercado é hora de você vender. Inclusive eu te mostrei esse movimento em 2019, a gente vendendo ações de fundos. Só que o problema aqui tá na medida. O quanto você tem que vender de ações quando as ações estão subindo? Tudo? Será que você sai toda a sua carteira, vende tudo? Vamos olhar para dados aqui para ajudar nas nossas conclusões. Esse gráfico que está aqui na tela para vocês mostra o retorno total do Ibovespa sem os X melhores dias do Ibovespa. Para uma pessoa que passou os últimos mais de 20 anos e não perdeu nenhum dos melhores dias de rentabilidade do Ibovespa, essa pessoa teve uma performance de mais de 2.600% nesse período. Agora, imagina uma pessoa que eventualmente, por achar que o mercado vai cair ou alguma coisa do tipo, ela vendeu ações e resolveu esperar um pouquinho. E essa pessoa perdeu nos últimos 20 anos os 10 melhores dias de rentabilidade do índice Bovespa. Ora, a rentabilidade dela saiu de 2.600 para 600%. 2.000% a menos do que o primeiro caso. Agora imagina que a pessoa perdeu os 20 melhores dias da bolsa, a rentabilidade dela já caiu para 207. E aí ela passa a perder até da própria inflação no período. E quanto mais os melhores dias essa pessoa perdeu, pior vai ficando a rentabilidade. Agora, por que eu tô te falando isso aqui? Porque o melhor dia da bolsa, ele pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser daqui a um mês, você simplesmente não sabe quando ele vai acontecer. O que você não pode é se dar o luxo de perder aquele dia. E é por isso que, se você é um investidor mais arrojado, uma parte da tua carteira tem que estar sempre investida em ações. Felipe, mas aí agora eu não entendi. Tu falou ali que quando as ações sobem, você vende um pouco de ações, mas agora tem que ter ações o tempo todo. Isso, e é isso mesmo. Com uma estratégia clara, você vai saber exatamente a medida entre esse meio termo. Por exemplo, imagina que você tem um modelo arrojado de investimentos ali e você definiu que você quer ter 25% da tua carteira em ações do Brasil. Independente do que aconteça, você vai estar sempre querendo voltar para os 25%. Então, se essas ações subirem demais, a quantidade de venda que você vai fazer, ela é limitada até você voltar para o 25%. Já se elas caírem, é hora de comprar pesado. E aí você não tem mais dúvida. Só que eu sei que muitos de vocês pensam como o Fernando, que tá esperando as ações caírem mais e mais para comprar na hora perfeita, esperando o momento perfeito de compra. E é aqui que entra o terceiro erro. Ninguém, absolutamente ninguém, sabe quando e até onde a bolsa vai cair. Quer ver a prova disso? Olha o que dizia as últimas capas de uma das revistas mais famosas do Brasil nos últimos anos. Até 2007, quando a bolsa só subia, as notícias eram sempre positivas. A sensação é como se a alta fosse durar para sempre. O Brasil descobre a bolsa. Ele vai fazer o Brasil crescer. E naquele período a bolsa realmente só subia. Agora, entre 2010 e 2015, quando a bolsa só caía, era o outro oposto, o que a gente via era a fuga da bolsa. O que há de errado com a bolsa? O mercado parou, prepare-se. E esse movimento seguiu se repetindo.
pânico quando tudo tá caindo e euforia quando tá tudo subindo. Por isso que quem fica tentando esperar a hora exata e perfeita, o pico da crise de quando as ações mais caíram, essa pessoa vai acabar perdendo muito mais dinheiro. A única forma de você garantir que você vai sempre ganhar dinheiro no mercado de ações é aumentar o teu período que você está investido na bolsa. E é desse conceito que vem aquela famosa frase que diz time in the market beats timing the market, que quer dizer que, na verdade, passar mais tempo investido no mercado é muito melhor do que tentar acertar a hora certa de investir no mercado. E a gente consegue comprovar isso com esse estudo que a gente desenvolveu aqui no Clube do Valor entre 1996 até 2023. Nesse período, se você investiu somente durante um mês na bolsa, a chance de você ter um mês positivo é de 58%. Já se você investiu por um período de 12 meses, a chance de você ter uma performance positiva é de 63%. E essa performance vai aumentando quanto mais tempo você fica na bolsa, até que há um período acima de 10 anos investido na bolsa, não teve nenhum momento em que você perdeu dinheiro. Ou seja, dá para garantir que você vai ganhar dinheiro na bolsa. Isso só depende de você passar o tempo certo e tomar as decisões, escolher as melhores ações, o que vai ficando ainda mais fácil se você tiver uma estratégia clara que te mostre como fazer isso. Como a própria estratégia das ações mais baratas da bolsa, que teve uma performance muito acima do próprio índice Bovespa nesse mesmo período e que consistentemente bateu a média do mercado para quem investiu por mais de 10 anos seguidos na estratégia. Inclusive, você pode conhecer detalhes de como a estratégia das ações mais baratas da bolsa funciona baixando um e-book gratuito que te mostra lá no fim 10 ações que estão extremamente baratas nesse momento na bolsa. Para você ter acesso a esse PDF, é só clicar no link que eu vou deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo e baixar gratuitamente para você. Dito isso, eu te mostrei 3 erros que vão te distanciar da forma certa de ganhar dinheiro na bolsa. Agora, se você quiser assistir o vídeo onde eu analisei em detalhes a carteira do Bruno OM, que é um grande influenciador aqui do YouTube, assiste esse outro vídeo aqui que eu te contei tudo isso lá. Tô te esperando.